Uma das maldições mais terríveis e sombrias registradas na Bíblia ocorreu com o rei Acabe. Este monarca não era um rei comum. Ele era frequentemente referido como o rei mais maligno que já governou, um título infame e pesado. Acabe, filho de Onri, fez o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que estavam antes dele. 1 Reis 16, versículo 30. A palavra maldição é mencionada aproximadamente 200 vezes nas Escrituras Sagradas, indicando sua importância e relevância no tapeçar divino da história humana. Para um observador casual, a vida pode parecer um emaranhado caótico de luz e sombra, sem padrão discernível ou leis claras que a governem. No entanto, a Bíblia revela que há forças invisíveis e poderosas em jogo, conhecidas como bênçãos e maldições. Acabe, através de uma série de eventos desastrosos e escolhas imprudentes, atraiu sobre si uma maldição devastadora. Para entender corretamente essas leis espirituais e discernir a causa e o efeito no reino espiritual, devemos nos voltar para a sabedoria imortal da Bíblia. Como o pássaro que vagueia, como a andorinha em seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Provérbios 26, versículo 2. O casamento de Acabe com uma mulher perversa chamada Jezabel, que nutria um ódio profundo pelos servos de Deus, foi um dos eventos cruciais que precipitaram sua queda e maldição. Como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, Acabe ainda tomou por mulher a Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios, e serviu a Baal e o adorou. 1 Reis 16, versículo 31. A narrativa bíblica continua, descrevendo como Acabe, influenciado por sua esposa malévola, erigiu um altar para Baal, provocando a ira divina. Este ato de idolatria não foi apenas uma afronta ao Deus de Israel, mas também um convite aberto para maldições entrarem em sua vida e reino. A maldição começou a se manifestar quando um homem inocente chamado Nabote, que possuía uma vinha perto do palácio de inverno de Acabe em Jezreel, entrou em cena. Acabe desejava a vinha de Nabote para transformá-la em um jardim de ervas, mas Nabote recusou-se a vender ou trocar sua herança. A recusa de Nabote deixou Acabe profundamente abatido e ressentido. O rei, já sob o peso da desaprovação divina, entrou em sua casa, seu espírito pesado com ressentimento e frustração. Nabote havia se mantido firme, dizendo: "Longe de mim tal coisa que eu te dê a herança de meus pais." Observando o marido abatido, Jezabel, com seu coração endurecido e maquinando maldade, perguntou a razão de sua tristeza. Ao ouvir sobre a vinha de Nabote, ela tramou um plano nefasto para adquirir a vinha, usando o nome e a autoridade de Acabe para orquestrar a morte injusta de Nabote. Jezabel escreveu cartas em nome de Acabe, selando-as com seu selo real, e enviou-as aos anciãos e nobres de Jezreel. As cartas instruíam a proclamar um jejum e acusar falsamente Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei, resultando em sua execução por apedrejamento. Os homens da cidade, cedendo à manipulação de Jezabel, executaram o plano maligno, proclamando um jejum e colocando Nabote em uma posição de destaque, apenas para ser falsamente acusado e condenado à morte. Nabote foi apedrejado e sua vinha caiu nas mãos de Acabe, mas a um custo terrível. 2 homens sem princípios e sem valor se aproximaram e se sentaram em frente a Nabote. Eles testemunharam falsamente contra ele perante o povo, acusando Nabote de blasfêmia contra Deus e o rei. Nabote foi levado para fora da cidade e apedrejado até a morte. Quando a notícia chegou a Jezabel, ela não perdeu tempo e instruiu Acabe a tomar posse da vinha desejada. Ao ouvir que Nabote estava morto, Jezabel disse a Acabe: "Levanta-te, toma posse da vinha de Nabote, o Jizreelita, que se recusou a vender-te, pois Nabote não está mais vivo, mas morto." Sabendo que Nabote estava morto, Acabe se levantou para tomar posse da vinha. 1 Reis 21, versículo 15. Entretanto, a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: "Levanta-te, desce para encontrar Acabe, rei de Israel, que está em Samaria.
Ele está na vinha de Nabote, onde foi tomar posse. Fala-lhe: assim diz o Senhor, mataste e ainda por cima tomaste posse? 1 Reis 21, versículos 17 a 19. Elias, então, confrontou Acabe com suas ações malignas, e o Senhor pronunciou um julgamento severo sobre ele e sua casa. Deus prometeu trazer desastre sobre Acabe, exterminar todos os homens de sua casa e fazer com que os cães devorassem Jezabel. 1 Reis 21, versículos 21 a 24. A profecia divina foi clara e terrível, anunciando não apenas a queda de Acabe, mas também o fim trágico de Jezabel e todos os associados a Acabe. A terra que foi adquirida através de traição e sangue inocente seria palco do julgamento divino. Elias, o profeta de Deus, foi um dos poucos que ousaram confrontar o rei e a rainha perversos de Israel. Ele os acusou de assassinato e roubo, destacando a gravidade de seus pecados e a inevitabilidade do julgamento divino. É crucial notar que, embora Jezabel e seus associados tenham sido os autores diretos do crime, Deus responsabilizou Acabe. Como marido, rei e beneficiário do crime, Acabe foi considerado culpado aos olhos de Deus. A profecia de Elias foi intensa e chocante. Ele anunciou o fim da linhagem de Acabe, um julgamento devastador para qualquer rei, pois era esperado que seu herdeiro o sucedesse no trono. Deus declarou o fim da dinastia de Onri, pai de Acabe. A profecia também não esqueceu Jezabel. Os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. 1 Reis 21, versículo 23. Este seria um fim terrível e vergonhoso para a rainha malévola que manipulou e induziu seu marido a cometer atos terríveis. Não houve ninguém como Acabe, que se vendeu para fazer o que era mal aos olhos do Senhor, porque Jezabel, sua mulher, o instigava. 1 Reis 21, versículo 25. Acabe, influenciado por Jezabel, agiu de maneira abominável, seguindo ídolos e cometendo atos que provocaram a ira divina. Quando Acabe ouviu as palavras de Elias, ele rasgou suas vestes, vestiu-se de saco e jejuou. Ele andava abatido e humilhado, reconhecendo a gravidade de seus atos e o julgamento iminente de Deus sobre ele e sua casa. Na manhã seguinte, a palavra do Senhor veio a Elias, o tisbita, dizendo: viste como Acabe se humilhou perante mim? Por se haver humilhado perante mim, não trarei o mal nos seus dias, mas nos dias de seu filho trarei o mal sobre a sua casa. 1 Reis 21, versículo 29. Deus reconheceu a iniciativa, a oração e o arrependimento humilde de Acabe, que são poderosos aos olhos divinos. Se Acabe não tivesse se humilhado, o julgamento teria ocorrido em seus dias. A profecia de julgamento era um convite ao arrependimento, e Deus abriu a porta da misericórdia quando Acabe respondeu adequadamente. Não temos registro da humildade ou arrependimento de Jezabel. Portanto, podemos presumir que o julgamento de Deus sobre ela seria exato e irrevogável. O comentarista bíblico Adam Clarke observou que um coração arrependido sempre encontra o olhar misericordioso de Deus. O arrependimento é altamente valorizado pelo Pai de compaixão, mesmo quando é superficial e efêmero. Isso revela o caráter da misericórdia de Deus, concedida mesmo àqueles que não a merecem. Acabe, apesar de ser um grande pecador, obteve grande misericórdia nesta vida através do arrependimento humilde. O primeiro a ser morto foi o próprio Acabe. Deus usou os falsos profetas de Acabe para atraí-lo para a batalha em Ramote-Gileade, onde foi atingido por uma flecha e sangrou até a morte em sua carruagem. Acabe convenceu Josafá, rei de Judá, a lutar ao seu lado para retomar Ramote-Gileade dos sírios. Josafá, ao visitar Acabe, insistiu sabiamente que buscassem a vontade de Deus sobre a situação. Em resposta, Acabe reuniu 400 falsos profetas que lhe asseguraram vitória, conforme registrado em 1 Reis 22, versículo 6. Josafá, percebendo a enganação, perguntou se havia um verdadeiro profeta de Deus disponível para consulta. Acabe admitiu que Micaías era um verdadeiro profeta, mas o odiava porque nunca profetizava nada de bom sobre ele. Micaías foi trazido perante os reis e entregou a última advertência de Deus para Acabe.
Eles seriam derrotados e Israel ficaria sem rei se fossem à guerra. Acabe respondeu: Não te disse eu que ele não profetiza de mim bem, senão só mal? 1 Reis 22, versículo 18. Mesmo diante do aviso claro de Deus, Acabe escolheu novamente seguir o caminho da rebelião perversa. Algumas dinâmicas do mundo espiritual foram reveladas devido às constantes escolhas pecaminosas de Acabe. Deus usou os falsos profetas para realizar seus propósitos, pois Acabe continuava acreditando mais nas mentiras de seus falsos profetas do que na verdade revelada pelos profetas de Deus. Quando Deus perguntou quem induziria Acabe a atacar Ramote e Gileade, um espírito, possivelmente um anjo caído ou demônio, se ofereceu para ser um espírito mentiroso na boca dos profetas. 1 Reis 22, versículo 20. Deus permitiu que o espírito procedesse, pois Acabe passou a vida inteira ignorando as repreensões e advertências divinas. Quando Deus decidiu usar um espírito mentiroso, demonstrou que, como soberano sobre toda a criação, ele pode empregar qualquer meio para realizar seus justos propósitos e julgamentos. Deus, em sua onipotência, tem autoridade sobre toda a criação, escolhendo empregar pessoas e espíritos, tanto bons quanto maus, para concretizar seus divinos planos e glorificar seu nome. Ele faz o que lhe agrada com os poderes do céu e os povos da terra, e ninguém pode reter sua mão ou questioná-lo. Daniel 4, versículo 35. No caso de Acabe, Deus optou por usar um espírito enganador para executar seu plano perfeito e justo. Salmo 18, versículo 30. Como resultado da grande atrocidade de Acabe, seu filho Jorão também foi morto. A previsão sobre seu filho foi literalmente cumprida, como podemos ver em 2 Reis 9, versículo 25. O corpo de Jorão, atingido por uma flecha no coração, foi lançado no campo de Nabote, o Jizreelita, onde os cães lamberam seu sangue, cumprindo a maldição proferida. Após a morte de Acabe, Jeú matou Jezabel e todos os descendentes de Acabe. Jezabel foi morta, e seu corpo foi devorado por cães, conforme registrado em 2 Reis 9, versículos 30 a 37. Jezabel, ao ouvir da chegada de Jeú, adornou-se e olhou pela janela, mas acabou sendo jogada para fora, e seu sangue respingou nas paredes e nos cavalos. Jeú ordenou que enterrassem Jezabel, mas encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. Isso cumpriu a palavra do Senhor proferida por Elias, o tisbita, sobre o destino de Jezabel em Jezreel. A história de Acabe e Jezabel é uma narrativa sombria e instrutiva que ilustra a soberania e a justiça de Deus. Acabe, ao desobedecer aos mandamentos do Senhor e liderar o povo de Israel à idolatria, trouxe julgamento divino sobre si e sua casa. A história nos ensina várias lições valiosas. Primeiro, Deus não tem pressa. Ele permite que os eventos se desdobrem ao longo do tempo e a justiça é eventualmente servida. Segundo, Deus não pode ser zombado. Suas leis e preceitos são precisos e devem ser seguidos. Terceiro, embora às vezes pareça que pessoas más escapam impunes, Deus vê todas as injustiças. Quarto, Deus lida com o mal e a desobediência. Toda a maldade será eventualmente tratada por Deus, mesmo que não seja de maneira que entendemos ou aprovamos. Deus sempre fala a verdade, e quando Ele faz uma promessa diretamente ou através de um de seus profetas, podemos confiar que ela se cumprirá. A família inteira de Acabe foi exterminada, e a vingança por Nabote foi executada. Em conclusão, a história de Acabe e Jezabel nos lembra da soberania, justiça e fidelidade de Deus, mesmo em meio à maldade e rebelião humanas. Ao refletir sobre esses eventos, somos chamados a considerar nossa própria relação com Deus e a responder com fé e obediência a seus mandamentos e promessas.